meu interesse foi surgindo quando eu fui percebendo que as explicações do comportamento eram baseadas em evidências científicas, né? E os estudos mais recentes, porque a TCC também é uma abordagem mais recente, eles iam tendo esse cuidado, né, de fazer experimentos sociais e observando os resultados. E a partir do estágio, eu escolhi o estágio nessa área, eu ia vendo também a eficácia dos tratamentos, né, para depressão, ansiedade e diversos transtornos. Então, eu tive certeza no estágio que era a abordagem que eu gostaria de seguir. Segundo a TCC, são características de comportamento mais consistentes, são padrões de comportamentos que a gente vai desenvolvendo no ambiente em que a gente é educado, criado, que sim recebe uma influência da genética, mas não acreditamos que a genética vai determinar, e sim a interação da genética com o meio. E as características que são mais frequentes de comportamento, podemos chamar de personalidade, mas não entendemos como algo fechado, rígido, que determina o padrão de comportamento do nascimento até a morte do indivíduo, e sim algo que vai sendo moldado pelo ambiente. O que eu acredito que influencia mais na personalidade é o ambiente em que a gente está inserido, família, cultura, a sociedade em geral, porque a gente vai aprendendo a se comportar, a gente vai aprendendo a pensar. A partir desses pensamentos, a gente aprende a se comportar. E os sentimentos são influenciados pelas nossas crenças, pela nossa forma de pensar. E isso é algo que vai sendo moldado de acordo com esse ambiente que a gente está inserido. A gente vai aprendendo a construir formas de pensar, de acreditar, de ver a vida, de entender o funcionamento das pessoas. E isso vai constituindo também com a influência genética, como eu falei anteriormente, mas não que a genética determine, mas essa junção de uma genética que possa favorecer alguns comportamentos, mas esse ambiente que vai moldando esses padrões de comportamento. Exatamente dessa forma, a interação do ambiente com a genética. O ambiente vai moldando esses padrões de comportamentos mais fixos, a forma que a gente vai aprendendo a pensar, a perceber o mundo, vai influenciando nessa formação de personalidade, que, como eu falei anteriormente, não é nada rígido, que vai determinar uma vida inteira no funcionamento, mas sim uma tendência que a gente tem com a genética e esse ambiente que vai modelando esse repertório comportamental. Aí a gente precisaria identificar quais são as questões que estão sendo problematizadas ou levando sofrimento para o indivíduo e, a partir daí, fazendo uma análise funcional do caso, entendendo a história de vida, entendendo a formação de crenças e pensando nesses comportamentos que estão gerando sofrimento e como a pessoa pode trabalhar a aceitação, porque uma mudança passa por um processo de aceitação, que não é a mesma coisa dela ficar resignada, não acreditar na mudança, mas é primeiro trabalhar essa aceitação e identificando o que ela pode ir alterando no comportamento para ajudá-la a se sentir melhor no dia a dia. O processo com o paciente se dá numa aliança terapêutica de confiança, num ambiente terapêutico seguro, e isso vai sendo construído, essa relação terapêutica, esse vínculo não se dá de uma hora para outra, é uma construção, porque são duas pessoas que a princípio não se conhecem e que vão começar a construir um vínculo. Então isso vai se dando sessão após sessão. Então eu costumo dizer que independente até da abordagem terapêutica, o vínculo é muito importante, a confiança é muito importante, que seja um ambiente sem julgamentos, que a gente sempre aprenda, faça sempre o exercício de não levar as nossas crenças para esse ambiente, porque isso pode influenciar com os nossos próprios julgamentos, o que é algo humano, porque todos nós
julgamos, mas a gente pode fazer esse exercício de aprender a não julgar, aprender a desenvolver cada vez mais a empatia, que é essa capacidade da gente se colocar, tentar se colocar no lugar da pessoa e tentar imaginar como ela se sente naquela situação. Então, todo esse processo vai ajudando para a construção desse vínculo terapêutico, dessa aliança segura. E a partir daí, a gente vai pensando juntos como fazer para ajudar nas questões que estão trazendo sofrimento para a vida desse paciente. O meu interesse pela área de terapia cognitivo-comportamental foi principalmente pelo fato de ser um arcabouço teórico que é muito coerente para mim, que faz muito sentido para mim e com o qual eu consigo trabalhar muito bem. Eu entendo a contribuição das outras abordagens, acho que são extremamente relevantes, todas as abordagens em terapia, em psicoterapia clínica, né, na área da terapia, elas vão ser direcionadas para o mesmo objetivo, que é a qualidade de vida do sujeito que está sendo atendido. E trabalham de formas diferentes, e o que me atraiu particularmente foi o grande desenvolvimento científico da terapia cognitiva, o fato dela ser apoiada em evidências, de terem muitas pesquisas mostrando a eficácia das suas intervenções e de, como falei no início, ser uma proposta teórica e prática que faz muito sentido e é muito coerente para mim, com a qual eu consigo trabalhar muito bem. Dentro da psicologia, o conceito, né, o construto de personalidade é um dos que tem muita controvérsia, né? Existem muitas teorias falando sobre personalidade e a psicologia aceita isso, né? É uma ciência que permite vários olhares sobre um mesmo objeto, né? Eu entendo particularmente, e a abordagem cognitivo-comportamental também parte, né, dessa ideia de que a personalidade ela envolve as características do sujeito que definem os padrões consistentes dele interagir com o mundo, processar informações e responder a essas informações que foram processadas. Dentro da área de terapia cognitivo, esse processamento cognitivo interessa muito, né? Então, como você interpreta os eventos e como você responde aos eventos é o que seria de particular interesse para alguém que trabalha na abordagem cognitivo-comportamental. Eu vou responder as perguntas 3 e 4 de uma forma global, porque na 3 vocês perguntam o que mais influencia a personalidade, e na 4 perguntam como ela é formada. Dentro desse contexto cognitivo-comportamental, se entende que a personalidade ela é fruto de uma interação de componentes orgânicos herdados e toda a estimulação ambiental. Então, nós podemos partir da ideia de que tanto hereditariedade quanto ambiente vão influenciar o desenvolvimento da estrutura de personalidade do sujeito. Nós teríamos padrões consistentes que seriam herdados, a gente pode falar em temperamento, nós teríamos aí uma influência grande do meio, né, onde o sujeito está inserido, das experiências que ele vai passar durante sua vida, podendo ou não desenvolver alguma das vulnerabilidades que ele apresenta. Então a gente vai partir da ideia de que você tem tanto questões que são herdadas, mas você tem uma grande influência ambiental também sobre o desenvolvimento de personalidade. Eu não saberia precisar muito bem o que mais influencia. Eu acho que realmente é uma interação grande entre esses dois fatores que vão fazer com que você desenvolva uma estrutura de personalidade e vá modificando características vida fora, embora permaneça com uma estrutura central que te identifica a vida toda, né? A
A direção do tratamento cognitivo-comportamental, ele vai muito de encontro a essa ideia de personalidade, né, como sendo padrões consistentes de você receber, processar e reagir a determinadas informações com particular interesse na estrutura de pensamento, na estrutura mental que o sujeito desenvolveu durante a sua vida. Muitas vezes esses pensamentos eles são disfuncionais. Eles não auxiliam a adaptação do sujeito com o meio. E é esse o ponto central de intervenção da terapia cognitivo-comportamental. Provocar uma reestruturação cognitiva para que ele possa se adaptar ao meio onde ele está, para que ele não tenha sofrimento ou reações disfuncionais. Então, todo o objetivo último de uma intervenção cognitivo-comportamental é auxiliar o sujeito a desenvolver padrões que sejam mais adaptativos de processamento de informação. E respondendo à última pergunta de vocês, como funciona o processo com o cliente, o cliente ele é convidado a participar ativamente da sua terapia. Isso significa que depois que é iniciada a terapia, na verdade, é ali uma dupla de trabalho que se estabelece. Então, você convida o cliente a partir de uma psicoeducação sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental, como que nós compreendemos as queixas principais que ele está trazendo, e tudo é dividido com o cliente para que ele possa participar da forma mais ativa possível do seu processo terapêutico. Isso é chamado de empirismo colaborativo. À medida que ele vai aprendendo sobre ele próprio dentro desse processo de psicoeducação, né, quando a terapia o convida a compreender a formação e manutenção das suas queixas, ele tem a possibilidade de assumir as rédeas do seu próprio tratamento. Então, a ideia da terapia cognitivo-comportamental, grosso modo, se pudéssemos falar, é transformar o cliente no seu próprio terapeuta, para que ele possa, compreendendo suas características, compreendendo o modo de funcionamento do ser humano e, a partir do desenvolvimento de habilidades e competências, ele consiga gerenciar essas características que ele tem ou os problemas que ele vai encontrar a vida fora, conseguindo funcionar de uma forma mais adaptativa com essa realidade onde ele está inserido. Então, ele entra numa terapia que é ativa, que é direcionada para metas, que tenta ser o mais breve possível, por isso ela é uma terapia, em geral, um pouco mais rápida, e fazendo com que ele desenvolva habilidades e competências que o auxiliem a ir vida fora. Que tipo de habilidades e competências seriam essas, né? Talvez vocês se perguntem. Eu posso falar de gerenciamento de ansiedade e estresse, reconhecimento de pensamentos automáticos negativos e questionamento e modificação desses pensamentos, identificação e questionamento de crenças que ele venha desenvolvendo e que não o auxiliem na adaptação ou na sua vida cotidiana. Então, a ideia é desenvolver nesse cliente características, habilidades, competências para que ele possa se reorganizar e superar o problema que ele trouxe e prepará-lo para o enfrentamento de problemas futuros também.